Nós não estamos falando que você vai ficar sem nenhuma chance de ter câncer ou que você pode reduzir a zero a chance de você ter câncer. Não é isso. Então, é possível sim você prevenir. Aqui na descrição do vídeo eu tenho trabalho científico comprovando que o maior consumo de frutas e vegetais diminui o risco de diversos tipos de câncer. Para você conseguir resolver um problema ou evitar que ele aconteça, você tem que trabalhar em cima das causas dele. E é isso, infelizmente, que a medicina alopática, essa de remédio que está aí em todo canto, na UPA, nos consultórios, não faz. A medicina tradicional, ela não faz nenhum tipo de medicina preventiva, tá? Nenhum tipo, e ela não trata a causa dos problemas. Por esse motivo, as doenças ficam sempre voltando e voltando e voltando e voltando. Claro, se a causa está lá e não vai ser atacada, a coisa volta de novo. Para a gente resolver um problema ou prevenir esse problema, a gente tem que tratar a causa dele. Então vamos entender um pouco das causas do câncer. O câncer é uma doença caracterizada pela formação de uma célula anormal, uma célula diferente das outras células do corpo, que é a célula cancerígena. Essa célula, ela não tem o formato tradicional das células normais, e aí essa célula, o que é que acontece com ela? Ela vai começar a ter um comportamento anormal também. Toda célula, ela nasce, cresce e morre. Ela tem um tempo de vida útil. A célula cancerígena, a primeira característica dela, ela não morre. Ela não morre. Ela é imortal. A célula cancerígena não morre. E essa célula, em vez de realizar a função normal que qualquer célula executa em nosso corpo, a célula cancerígena, ela é uma aberração. Ela é com um formato todo troncho, todo como se fosse um monstro celular, todo deformado. E ela fabrica um monte de toxinas. E a célula cancerígena passa a não mais respirar oxigênio e glicose para obter energia. A célula cancerígena, ela fermenta. Fermenta, tá? Então ela não vai mais precisar de oxigênio. Essa foi uma descoberta de um grande cientista lá do passado, da década de 30 do século passado, chamado Otto Warburg. E hoje em dia, um outro grande cientista que é vivo, o Dr. Thomas Seyfried, tem todo esse trabalho comprovando que o câncer não é uma doença genética, mas sim uma doença metabólica. E que o problema do câncer surge exatamente na mitocôndria da célula. Sabe as mitocôndrias? Aquelas organelas celulares que tem dentro da célula, que são muito importantes para a saúde. As mitocôndrias, elas fazem de tudo na célula, são muito importantes, elas têm muitas funções na célula. Ela vai sofrer danos, e quando ela sofre danos, daí você vai ter o problema do surgimento do câncer. O câncer é um produto do dano mitocondrial, e aí esses danos fazem com que ela fique estragada. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui uma mitocôndria. Deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho, para não perder tempo de ninguém. Aqui nós temos um desenho de uma mitocôndria, tá vendo aí? Essa mitocôndria aí está dentro das células. Dentro. Na parte interior da célula. E é a coisa mais importante de uma célula. Essas estruturas aí, azulzinhas que estão aí, são as mitocôndrias. Cada célula possui 100, 200, 300 mitocôndrias, a depender da necessidade que a célula vai ter de energia. Então, por exemplo, as células do coração, células do cérebro, células do fígado, que precisam de muita energia, vão ter mais mitocôndria. E a mitocôndria é fundamental para o controle de toda a vida celular e não apenas para produzir energia. Quando a mitocôndria sofre danos, tá? Quando ela começa a se danificar, então, de 150 mitocôndrias que tem numa célula, 95 estão completamente destruídas. Daí a célula pode se tornar uma célula cancerígena. Essa é a origem do câncer. E aí o que é que acontece? Ela passa a não mais realizar o chamado ciclo de Krebs e ela passa a fermentar. Ela cria muito mais receptores na membrana para captar glicose. A célula cancerígena é louca por açúcar, saiba disso. E ela começa a se reproduzir sem parar. A célula cancerígena, uma vez formada, ela começa a se reproduzir. De uma vira duas, de duas vira quatro, de quatro vira 8, de 8 vira 16, assim vai. Sem parar, sem freio. E aí essa célula começa a formar um tecido anormal. Um tecido doentio, anormal, que nós chamamos de cisto, nódulo e depois o tumor. E o tumor termina virando maligno. O tumor maligno é quando
essas células crescem tanto que formam um tecido anormal enorme, chamado tumor cancerígeno. Então essa é a causa do câncer. Então você entendeu o seguinte, você tem que entender que o câncer é formado a partir de uma única célula, essa célula se torna cancerígena, começa a crescer, se reproduzir sem parar, tá? Para que ela se reproduza, é preciso que você tenha um ambiente no corpo intoxicado e inflamado. Quanto mais o teu organismo estiver inflamado, mais o câncer vai se desenvolver. Mas quando uma célula cancerígena surge, e surge em qualquer pessoa, em todos nós, o nosso sistema imunológico vai lá e destrói ela. Graças a Deus. Então, vamos entender uma coisa agora, presta bem atenção nesse momento agora, entenda agora nesse momento, que o que eu vou falar é muito importante, tá? Para que surja o câncer, você precisa estar com o teu organismo oxidado, inflamado e o teu sistema imunológico ruim. Pronto, eu cheguei aqui no ponto mais importante dessa aula de hoje. A causa básica do câncer é um sistema imunológico debilitado, que não consegue pegar essas células que vão se formando e destruir. Porque é o seguinte, se a célula cancerígena se formar e o sistema imunológico destruir, acabou. Pronto, está resolvido o problema. Zero bronca. O câncer não se desenvolve, ele não cresce. Mas, se você tiver uma célula que cresça e o sistema imunológico não conseguir destruir, aí o bicho pega. Se você tem um ambiente oxidado com pouco antioxidante, um corpo com o estresse oxidativo, você também vai ter problemas. E aí o câncer vai crescer também. E se o teu corpo estiver inflamado, o câncer cresce também. Então, são esses três problemas básicos que geram o câncer. Inflamação, imunidade ruim, baixa, fraca e o ambiente oxidado. Pronto! Cheguei no ponto mais importante do vídeo de hoje. Agora nós vamos para a solução. Qual seria a solução? Você preencher o teu corpo de alimentos que têm muitos antioxidantes, que são anti-inflamatórios e que estimulam o teu sistema imunológico. Essas três coisas. Então, alimentos que desinflamam o corpo, que estimulam o sistema imunológico, tá? Que estimulam o sistema imunológico, que são antioxidantes poderosos, vão prevenir o câncer. E daí temos uma coisa importantíssima aí. Presta bem atenção. Proteção da mitocôndria. Quanto mais as mitocôndrias das células estiverem protegidas, mais você vai estar protegido do câncer. Isso é prevenção real. O que eu estou falando aqui, gente, é verdadeiro. E é comprovado cientificamente. Dr. Thomas Seyfried tem um livro sobre isso maravilhoso. A coisa tem que ser anti-inflamatória, tem que estimular a imunidade e tem que ser antioxidante. O exercício físico, ele aumenta o sistema imunológico, ele desinflama o corpo, ele aumenta a produção dos antioxidantes que nós temos no nosso próprio corpo. Dentre eles a superóxido dismutase, que é um dos mais poderosos antioxidantes que existe, e a glutationa peroxidase. Quando esses dois antioxidantes estão em grande quantidade no teu corpo, o câncer não vai ter vez. Então, a atividade física é, sem dúvida alguma, a maior vacina anticâncer que existe. E aí, vamos suplementar com vitamina D, né, por favor? Porque a vitamina D é outra vacina anticâncer também. Vai ajudar demais você a se libertar dessa doença que não é nada boa. Bem, pessoal, eu vou agora interromper essa live para falar para vocês sobre uma novidade maravilhosa. É o curso de dor crônica e inflamação. Gente, é um curso maravilhoso. Esse curso é o meu mais novo curso, que já está no ar, numa promoção super especial. Esse curso é um curso onde você vai aprender sobre ferramentas da medicina natural para você desinflamar o teu corpo. A maioria das pessoas está com inflamação crônica no organismo. É a inflamação do organismo por dentro, silenciosa, que é a causa de várias doenças. Doenças cardiovasculares, infartos, AVCs, doença de Alzheimer, doenças autoimunes. Todas essas doenças que eu citei aqui agora são provocadas pela inflamação crônica. É aquela inflamação silenciosa que perdura por décadas a fio e que você nem sequer percebe. O teu corpo está inchado, inflamado, mas algumas vezes dói. Dói toda hora, com fibromialgia, dor muscular, dores articulares. Essa é uma forma também da inflamação crônica se manifestar. Então, a inflamação crônica pode ser silenciosa e pode ser barulhenta quando você tem dor o tempo inteiro. Então, esse curso vai ser para os dois casos, tanto para quem tem dor crônica, como para quem também está com inflamação e nem sabe que está inflamado.
Porque você que tem dor o tempo inteiro, está cansado de tomar anti-inflamatório que acaba com o teu estômago, pode acabar com o teu rim, você está cansado de não ter solução para o teu problema, esse curso vai te ensinar. Em primeiro lugar, qual é a causa dessa inflamação? Por que o teu corpo está inflamado? E depois nós vamos mostrar alimentos inflamatórios que pioram e provocam a inflamação crônica. E nós vamos mostrar também alimentos anti-inflamatórios que vão ajudar a curar o problema. Você também vai conhecer 2 ervas medicinais maravilhosas, 2 plantas medicinais para tratar também esses casos de inflamação crônica. E também os suplementos anti-inflamatórios. Esse curso é um curso 100% online e é vitalício. Comprando ele, você pode fazer ele para o resto da vida. Eu serei muito feliz em ser teu professor. E agora vamos voltar ao vídeo.